Pergunta NQI Homem. Uma figura enigmática que encontramos no Velho Testamento, que muitas pessoas perguntam: pastor, quem era Melquisedeque? A Bíblia não provê pormenores sobre a pessoa de Melquisedeque. Daí haver muitas especulações a seu respeito. Entretanto, algumas informações sobre ele encontramos na Bíblia e vou dar alguma dessas informações. Primeiro, a Bíblia declara que ele era rei de Salém. Salém corresponde a Jerusalém, mais tarde. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. É uma declaração que está no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Agora, passando para o Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1, diz a respeito dele: era sacerdote do Deus Altíssimo, fazendo a citação de Gênesis 14, 18. Esta é a primeira referência bíblica a Melquisedeque. Ele aparece nas páginas do Antigo Testamento quando foi ao encontro de Abraão, após este haver derrotado Quedorlaomer, rei de Elom, e seus aliados. Terceiro, ainda no Antigo Testamento, recebeu dízimos de Abraão. E essa declaração de Gênesis 14, 18, aparece no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 7, versículo 2. Isto mostra que a instituição do dízimo remontava ao período bem anterior à lei. E fazemos essa declaração porque há muita gente que hoje diz assim: bom, eu não pago o dízimo. Por quê? Porque era da lei. Vai estudar a Bíblia, onde se vai dizer, foi incorporado à lei, concordamos plenamente. Mas dizer que o dízimo era da lei, nasceu com a lei, não. Ele nasceu antes da lei ser promulgada no Sinai, e o que nós citamos aqui a respeito do dízimo é Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Então, esse fato indica quão grande era Melquisedeque. Ele abençoou Abraão como detentor das promessas. É chamado também Rei da Justiça, no versículo 2, como um tipo de Cristo. Melquisedeque tinha as qualidades de um rei justo e fiel. Quinto, sem genealogia. Versículo 3. Isso é uma implicação que leva muitas pessoas à dúvida. Como é que surge um homem sem genealogia? O texto afirma ter sido Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. O que o escritor quer dizer é que não ficou registrada sua ascendência e sua descendência, bem como os dados referentes à sua morte. Pelo contrário, entende-se que ele era um homem com características especiais diante de Deus. Sexto, a mudança do sacerdócio e da lei. O novo e perfeito sacerdócio que vemos indicado no versículo 11 de Gênesis. O sacerdócio levítico era imperfeito. Nele, os sacrifícios, as ofertas, o culto e a liturgia eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio que veio por Cristo. Então, o sacerdócio de Cristo não dá ordem de Arão ou de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque.
trouxe a perfeição no relacionamento do homem com Deus. O primeiro sacerdócio, com suas imperfeições, não era capaz de salvar, mas Cristo, como sumo sacerdote, mediante o seu próprio sangue, deu-nos acesso a Deus, garantindo a plena salvação. 7. O sacerdócio perpétuo e perfeito de Cristo. Jesus trouxe a salvação perfeita. Os sacerdotes do antigo pacto pereceram. O sacerdócio arônico foi constituído por centenas de sacerdotes que se sucediam constantemente, visto que pela morte foram impedidos de permanecer. Os sacerdotes arônicos apenas intercediam pelos homens a Deus, mas não os salvavam. Jesus, nosso sumo sacerdote, não só vive para sempre para interceder por nós, como nos assegurou uma perfeita salvação por seu intermédio. Romanos 8:34. Jesus garante salvação plena. João 5:24. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, primeiro, tem a vida eterna, tempo presente. Futuro, não entrará em condenação. Passado, passou da morte para a vida. São situações que se definem na vida de um cristão que segue a Cristo e abandona o sacerdócio levítico ou sacerdócio de Arão, onde vivem ainda aqueles que se baseiam na lei de Moisés e querem se salvar pela guarda da lei. Estão distantes da pessoa augusta do Senhor Jesus Cristo, que deu brado de vitória lá na cruz, conforme João está registrando. Está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, declarando com isso a entrada espontânea no céu por aqueles que recebem a Cristo como Salvador, sem depender de um suposto purgatório ou de uma hipotética reencarnação. Jesus era santo. Jesus, nosso sumo sacerdote, era e é santo no sentido pleno da palavra. Inocente, diz a Bíblia Sagrada. Imaculado, diz a Bíblia Sagrada. Separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus. Aí está a perfeição na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque nunca pecou, Jesus não tinha qualquer culpa. Ele desafiava seus adversários a acusá-lo, como lemos em João 8,46, quem de vós me acusa de pecado? Assim falava Jesus com seus rivais. Imaculado, o cordeiro na antiga lei, tinha que ser sem mancha. Jesus, como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de acordo com João 1,29, João Batista o apresentou diante da multidão que o cercava. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Não tinha qualquer mancha moral ou espiritual, separado dos pecadores. Jesus viveu entre os homens, comeu com eles, inclusive na casa de pessoa de baixa reputação como Zaqueu, mas foi separado dos pecadores. Ele não se misturou nem se deixou influenciar pelo comportamento dos homens maus. Ofereceu-se a si mesmo uma só vez. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento necessitavam de oferecer sacrifícios, muitas vezes, primeiro, por eles próprios e depois pelo povo.
Mas Jesus, por ser imaculado, sem pecado, não precisou fazer isso por si. Tão somente ofereceu-se num sacrifício perfeito, uma vez pelos pecadores. Meu prezado ouvinte, você precisa desse sacerdócio de Jesus Cristo, do qual foi tipo Melquisedeque. Leia o capítulo 7 do livro de Hebreus na sua inteireza e você vai parar com essa dúvida de se reger pelo sacerdócio arônico. Ah, eu não pago dízimo porque os dízimos é da lei. Esse sacerdócio de Arão já acabou há muito tempo. Nós vivemos agora sob sacerdócio de Melquisedeque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. É a declaração bíblica que não podemos esquecer a respeito da pessoa de Cristo. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o anúncio que fazemos com base na Bíblia Sagrada. Céus e terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não vão de passar. E nós cremos piamente nessas palavras que dizemos. A próxima pergunta é do consulente João e é sobre o dízimo. Ele quer saber do pastor se o dízimo inclui também o 13º salário e outras rendas que o crente tenha. Quero dizer ao nosso consulente que certa vez os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributos a César. E a resposta de Jesus disse: trazei-me aqui um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. E ele pergunta aos seus ouvintes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César, o imperador. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 12, versículos 15 e 16. Aqui está a resposta. O crente paga o imposto de renda do 13º e de qualquer outra renda que ele tenha. Igualmente, deve pagar o dízimo de toda a renda, à semelhança de Jacó. Os judeus, no tempo de Jesus, pagavam o dízimo até da hortelã, do endro, do cominho. Está em Mateus capítulo 23, versículo, me parece 23 ou 32, pagavam o dízimo até da hortelã. Eu pergunto, hortelã, que valor tem monetário? Mas os judeus eram tão obedientes que eles pagavam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e assim por diante. Neste particular, eles davam um bom exemplo. E a ordem de Jesus é, não esqueça, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dízimo é de Deus, logo não deve ser comido por César. Jacó disse: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Muito bem, mais uma pergunta aqui sobre o dízimo, uma pergunta muito importante que pode ser uma dúvida dos irmãos em Cristo. Pastor, o dízimo deve ser descontado do salário bruto ou apenas do líquido? Se um crente tem um salário, por exemplo, de R$1.000 mensal, mas só recebe 870, por exemplo, porque houve os descontos legais da Previdência, paga 87 de dízimo, ele está certo? Sim. Por que está certo? Porque quando vier a sua aposentadoria, ele deixará de trabalhar.
do que recebe da aposentadoria, ele continua dando o dízimo correspondente do valor que receber. Ninguém perde por ser liberal no serviço do Senhor. Convém lembrar as palavras de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Mais uma pergunta agora do consulente Rogério. Ele pergunta aqui... Não é você, pastor, né? Não. Ele pergunta aqui se a mesada que alguns maridos dão às esposas também deve ser dizimada. Aqui teria que separar o marido crente e o não crente, não é isso, pastor? A resposta também é a seguinte: se trata de uma mesada já dizimada pelo marido crente, ele recebeu um valor X. Nesse valor X, ele já fez no pagamento do dízimo que ele deu, já fez o desconto do valor que ele ia dar à sua esposa. Logo, ela não precisa pagar. Se ele já integrou o valor correspondente ao que recebeu, então ele não deve pagar duas vezes. Agora, se ele não fez o desconto da mesada da esposa, então aí é outro caso. Então, se trata de uma mesada já dizimada pelo marido crente, que deu o dízimo de toda a sua renda, a mesada está isenta. Coração, creres que Deus, se no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, já é outro estudo que estamos aqui ventilando, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Bom, a pergunta que era atinente foi respondida. Muito bem, nós temos tempo ainda e é uma pergunta também muito boa aqui feita para o pastor. Pede para o pastor falar um pouco sobre o piercing e sobre brincos, algo que nos nossos dias tem sido tão comum até em igrejas evangélicas, homens usando brincos e depois homens e mulheres usando piercings. Isso aí tem se difundido muito no meio evangélico. Então, tem uma pergunta aqui oportuna, necessária para o pastor. Favor falar sobre o piercing e sobre brincos, pastor. Na Bíblia, temos casos de mulheres usando brincos. É só verificar Gênesis capítulo 24. Na Bíblia, temos casos de filhos usando brincos. Filhos rebeldes contra Deus, por sinal. Gênesis 32, versículo 2. Na Bíblia temos caso de pagãos usando brinco. Juízes capítulo 8, versículo 24. Na Bíblia temos o caso de Deus para corrigir o seu povo, tirar os brincos e outros ornamentos, provavelmente usados em adoração falsa. Isso nós encontramos em Isaías capítulo 3, versículo 18 a 26. Meu prezado ouvinte, anote essas passagens e a que se refere para você amanhã saber responder. Veja também em Oséias capítulo 12, versículo 13. Tatuagem é similar ao que foi proibido pela lei. Levítico 19, versículo 28. Levítico capítulo 21, versículo 5. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Note a razão que não. Eu sou o Senhor. Tatuagem mostra uma adoração ao corpo, amigos, etc., e não a Deus. Quem deve receber toda a glória, de acordo com Romanos 11, 36, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31 e 10, versículo 31, é Deus. Portanto, quer comais ou bebais,
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja quem faziam marcas na sua carne. Examine em 1 Reis 18, 28, Marcos capítulo 5, versículo 5, Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, e ainda Apocalipse 14, versículo 9. Então, na Bíblia, temos o Senhor Deus colocando um anzol no nariz e um freio nos lábios dos rebeldes e desobedientes. Será que vamos copiar isso também, colocando um anzol no nariz? Isso já está existindo. Moças e jovens com anzol no nariz, um freio nos lábios. E isso era costume de pessoas que andavam fora do ritmo ou dos deveres. Como diz aqui, lábio dos rebeldes e desobedientes. Segundo Reis 19, 28. Isaías 37, versículo 29. Pode ser uma linguagem figurativa ou pode ser literal. Em qualquer caso, não é algo que deve ser procurado pelas pessoas tementes a Deus. Um anzol no nariz é indicação de humilhação. Na Bíblia, temos joias do nariz que foram tiradas dos rebeldes. Isaías 3, 21. O ornamento que Deus quer nas mulheres é um espírito manso e quieto da manifestação do homem, do coração. 1 Pedro 3, versículo 3 a 6. Os homens podem fazer muito melhor do que isso. Cristo é o exemplo dos homens em tudo. Cristo usou brinco. Cristo usou piercing como adorno. No caso de Cristo, o piercing dele foi honroso. Aliás, foi honroso? É uma pergunta que fazemos. Então aí está a resposta a respeito dessas novidades que estão surgindo e os crentes estão aderindo sem saber, às vezes, o que estão fazendo, até com figura dantesca de camisas de meia, de juventude, tendo um simbolismo fora dos princípios bíblicos, mas não se sabe, às vezes não sabe ler inglês, põe lá uma figura horrorosa, como dizeres em inglês, só que ele não sabe o que está usando, porque não lê inglês. E os outros estão dando risada porque sabem o que ali está constando naquelas palavras. Então não sirva de motejo, de zombaria para outros. Seja uma pessoa simples.